Olá, estudante, meu nome é Silvio Alex e, em continuidade com os exercícios anteriores, descrevendo o movimento hoje da página 55, atividades hoje. Analisando um MRUV. A figura ao lado ilustra um movimento retilíneo uniformemente variado, no qual uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Compare essa representação da bola subindo com a anterior da bola caindo e responda. Vamos colocar os dois gráficos um lado do outro para ficar mais fácil aqui. Que semelhanças você consegue identificar entre elas? Lembre-se que nessas imagens aqui, a da esquerda a bola está caindo, e da direita a bola está subindo, ou seja, foi lançada para cima. Então quais são as semelhanças que a gente consegue identificar entre as duas imagens? Note que os valores são iguais. Então, os valores de descida e subida são os mesmos. Quais diferenças você consegue perceber entre elas? Bom, vamos lá. A velocidade final da esquerda é diferente da velocidade final da direita. E também os tempos. Então a velocidade na queda aumenta e na subida a velocidade diminui, e os tempos também, um aumenta e outro diminui. Qual é a variação do espaço, neste caso como é vertical, a altura, percorrida pela bola durante a subida? Variação de espaço, lembre-se que é espaço final menos espaço inicial. Então, identifique qual que é o espaço final, qual a altura que a bola chegou. Então a gente tem ali que a altura máxima dela foi 125 metros e ela foi lançada do zero. Então o espaço final 125, espaço inicial 0. Isso vai dar uma variação de espaço de 125 metros. Qual é a velocidade média da bola durante a subida? Lembre-se, o que eu preciso para calcular a velocidade média? Distância e tempo. No caso do gráfico, altura e tempo. A altura a gente já identificou, 125. Quanto tempo a bola levou para chegar nessa altura de 125 metros? Cinco segundos. Então vai ser uma divisão aqui de 125 dividido por 5. 25 metros por segundo, essa foi a velocidade da bola. No próximo exercício é um gráfico, interpretação de gráfico novamente. O gráfico ao lado representa os espaços ocupados pela bola, a altura da bola, em função do tempo. Observe-o e responda. Qual é a variação de espaço entre os instantes 0, segundo e 2 segundos? Note que essa pergunta é quase idêntica daquela do gráfico da formiga, da tabelinha da formiga. Ele pergunta a variação de espaço, mas dá como referência um instante. Não é diferente da tabela, né? Você tem que identificar aqui, ó, nesse gráfico a gente tem a linha. Cadê aqui? A gente tem a linha vertical, que é o espaço, e a linha horizontal, que é o tempo. E como ele falou aqui, no instante entre 0 e 2 segundos, o espaço que corresponde ao zero é o próprio zero. Igual o espaço que corresponde ao tempo 2 segundos é o 80. A gente seguir a linha do gráfico ali. Então a minha variação de espaço vai ser o que? O espaço final que corresponde ao 2 é 80. E o espaço inicial que corresponde ao 0 é o próprio 0.
Ficou claro aí? Então a variação de espaço é 80 menos 0. Que é facinho, né? 80 metros. Qual é a velocidade média da bola entre os instantes 0 segundo e 2 segundos? Lembre, perguntou a velocidade média, o que você tem que ter em mente? O que você tem que procurar no desenho, ou no gráfico, ou no texto? Eu tenho que procurar espaço, distância, e tenho que procurar tempo. Espaço ou distância e tempo. Que eu tenho que dividir o espaço por tempo. Nesse caso ali ele falou entre o instante 0 e o instante 2. Bom, então o tempo eu já sei, é 2. Variação de espaço, já sei também que a gente calculou no exercício anterior, 80 metros. Então tá lá, 80 dividido por 2, que 2 menos 0 vai dar o próprio 2. 80 dividido por 2, ou metade de 80, 40 metros por segundo. Repetindo a primeira pergunta, só que agora mudando o tempo. Qual é a variação do espaço entre os instantes 2 segundos e 4 segundos? Bom, vocês devem ter notado que na primeira parte a gente pegou o espaço entre 0 e 2. Agora entre 2 e 4. E esse intervalinho aqui, ó. Então o que eu começo a fazer? Eu vou ter que traçar a linha ali que representa a distância correspondente aos 2 segundos, que é 80. E no caso do 4 segundos, que distância que ele representa? 120. Então agora a minha variação de espaço vai ser nesse período aqui, entre os 120 e 80. Então vamos lá. 120 menos 80, 40 metros. Agora, qual é a velocidade média da bola entre os instantes 2 segundos e 4 segundos? Novamente, velocidade, o que é? Espaço dividido por tempo. O espaço a gente já identificou na questão C, 40 metros. E o tempo é a diferença ali, ó, entre 4 e 2. 2, metade de 40, 20 metros por segundo. A velocidade média aumentou ou diminuiu? O movimento é acelerado ou retardado? Vamos colocar aqui de novo as questões que foram elencadas. Na letra B, ele queria saber a velocidade média entre o instante 0 e 2 segundos, por 40 metros por segundo. Na letra D, qual é a velocidade média entre o instante 2 e 4 segundos? A gente fez o cálculo aí e deu 20 metros por segundo. Então, analisando agora, na primeira situação, na segunda situação, a velocidade média aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? De 40 metros por segundo para 20 metros por segundo. E o movimento é acelerado ou retardado? Nesse caso, retardado. O gráfico a seguir mostra como variou a velocidade da bola durante a subida. Cuidado agora, hein? Qual é o valor da velocidade nos instantes 2 segundos e 4 segundos? Note que a gente teve uma mudancinha aqui no gráfico. Antes o gráfico apresentava na linha vertical distância e na linha horizontal tempo. Nesse aqui, a linha horizontal continua sendo tempo. Lembra que eu falei anteriormente que na maioria das vezes que envolve tempo, a linha de baixo vai ser sempre o tempo, porque sempre vai ser para frente. O tempo nunca vai oscilar para trás, em nenhum momento. Mas a velocidade, a distância, a aceleração, isso pode variar. Então note que o gráfico ali ele começa no 50 metros por segundo quando o tempo é 0. Depois 40 metros por segundo quando o tempo é 1, 30 metros por segundo quando o tempo é 2, e assim por diante. Até chegar, até ter passado 5 segundos e sua velocidade diminuiu. Nessa formação do gráfico dá para você analisar que ele estava com uma velocidade de 50 metros por segundo até chegar a 0. Aí voltando à pergunta, qual é o valor da velocidade nos instantes 2 segundos e 4 segundos? Então a gente vai ali na linha do tempo e verifica, 2 segundos corresponde a 30 metros por segundo e 4 segundos corresponde a 10 metros por segundo.
Por que esses valores são diferentes da velocidade média, calculada na questão 2? A gente teve valores diferentes aí, porque nessa situação era a velocidade instantânea. Lembra dos radares? Um radar pega a velocidade do veículo em determinado instante só. Vamos supor que tem uma marcação na pista e o policial rodoviário mede a sua velocidade quando você passa para aquele momento, você passa para aquele ponto, para aquela marcação. Aí ele tem a sua velocidade naquele momento. Não importa se você estava mais lento antes ou se você vai estar mais lento depois. Mas naquele momento, se você ultrapassou a velocidade, será multado. Então a velocidade média representa uma média entre dois instantes. E a velocidade instantânea representa o valor da velocidade num determinado momento, e não num intervalo de tempo. Por isso que nos exercícios anteriores ele falava assim, entre 0 e 2, entre 2 e 4, e na outra questão ele falou assim, no instante 2 e no instante 4. Então ele não queria saber um intervalo. Vamos para o desafio? Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem considerando os princípios da mecânica clássica. Então passa o Cascão lá vai o Ice do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque. Mas estou parado. Quem está andando é o skate. Vamos analisar essas informações aqui. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Bom, vamos analisar, vamos encolher um pouquinho aqui. Vamos encolher um pouco a imagem e o texto para a gente analisar melhor. Na primeira situação, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Vamos tentar fazer uma animação sobre isso aqui. Percebeu que, de acordo com o item 1, os dois estão se movimentando. Então ele está em movimento em relação ao skate e em relação ao Cebolinha? Vamos para a segunda questão aqui. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Então está aqui o Cebolinha parado, o skate passa por ele junto com o Cascão. E a terceira, em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Será? A Terra aí. Cadê o Cascão? Cascão, vem cá. E lembre-se que a Terra está girando, né? Então se alguém estiver fora, vai ver que o Cascão deveria estar girando junto com a Terra, né? Não fixo. Então voltando ao exercício, Cascão encontra esse movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha? Não, né? Ele está em repouso em relação ao skate, porque ele se movimenta junto com o skate. Eles não estão fazendo viagens separadas. Mas quando ele passa pelo Cebolinha, a distância entre Cascão e Cebolinha varia. Há uma mudança de distância. Então a gente interpreta esse movimento em repouso quando há mudança de distância entre o referencial. Nesse caso, o referencial é o Cebolinha. Na segunda, Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha? Sim, nesse caso, ele está em repouso em relação ao skate, porque os dois estão andando na mesma velocidade. Os dois não se separam. Então a distância, não há mudança de distância entre os dois, entre o Cascão e o skate. Mas há mudança de distância entre o Cascão e o Cebolinha. Então a 2 está correta. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais poderia estar em repouso. Sim, né? Se você estivesse olhando de fora, por exemplo, do Sol, veria que a Terra está girando e o Cascão também. Então ambos estariam em movimento. Então, questão D, alternativa D, 2 e 3. O fabricante informa que um carro partindo do repouso atinge 100 km por hora em 10 segundos. A melhor estimativa para o valor da aceleração neste intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, é
3,0 vezes 10 elevado a menos 3, 2,8, 3,6, 9,8 e 10. Por coincidência, a maioria responde 10, mas preste atenção nos detalhes. Preste atenção nas informações. Note que a velocidade está em km por hora e o tempo está em segundos. Quanto ao tempo, não podemos reclamar, porque é uma das unidades da aceleração, segundo. Então quer dizer que esse km por hora que está atrapalhando. O que a gente precisa fazer? Uma conversão de km por hora para metros por segundo. Eu acredito que você deva lembrar como a gente faz isso, né? Pega o 100 e divide por 3,6. Isso vai resultar em 27,7 metros por segundo. E aí sim, eu pego esse valor e divido pelo tempo, que é 10 segundos. Isso me dá 2,77 metros por segundo. Como a questão fala ali a melhor estimativa, o 2,77 está mais perto de qual é o resultado? A letra B, né? 2,8. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, comente aí nos comentários, dê seu joinha e até o próximo vídeo.